Oi, tudo bem? Hoje estou vindo aqui para falar da última leitura que fizemos no projeto de Agatha Christie. Eu estou falando do livro Morte no Nilo. Mas antes, vamos para o pensamento do dia. A poesia está guardada nas palavras. É tudo o que eu sei. Quem disse isso foi Manuel de Barros. Morte no Nilo teve sua primeira publicação em 1937. Ele já foi publicado por algumas editoras. Eu li nessa edição da HarperCollins com 320 páginas. Morte no Nilo é um dos casos mais famosos do detetive Poirot e ainda conta com a participação do Coronel Reis. Eu gosto de como Agatha parece não ter pressa de ir direto ao ponto. Ela não conta a história e sim mostra. Acho isso muito interessante. Morte no Nilo tem uma leitura fluida e envolvente, e o suspense do livro realmente nos prende. E como sempre, Agatha nos surpreende até o último capítulo. Vale a pena a leitura. Essas edições da HarperCollins costumam vir com algumas curiosidades do livro. Agora eu vou ler para você conhecer. Este é o romance de número 30 de Agatha Christie e o 17 a estrelar o detetive Hercule Poirot. Pensado inicialmente como peça de teatro, chamada Moon on the Nile, em tradução livre Lua sobre o Nilo, nunca chegou aos palcos e foi transformado em prosa e publicado originalmente em capítulos na Saturday Evening Post, revista sorrateiramente citada no capítulo 8, a partir de maio de 1937, e depois em livro na Inglaterra em novembro do mesmo ano. A autora tinha 47 anos. Há um conto de 1933 no qual usou o mesmo título que estrela o detetive Parker Pyne, mas tem trama bastante diferente. Christie visitou o Egito várias vezes desde a adolescência. É bom lembrar que o país africano estava sob domínio britânico desde 1882 e virou formalmente um protetorado em 1914. Apesar de o Império Britânico ter declarado o Egito independente em 1922, a influência britã ainda seria direta por mais 3 décadas. É neste período de ampla circulação dos britânicos pelo Egito que se passa a Morte no Nilo. A grande inspiração para a narrativa veio de uma viagem da autora com seu segundo marido, o arqueólogo Max Mallowan, e a filha Rosalind, no final de 1933. Eles cruzaram o Nilo a bordo de um barco chamado Karnak e hospedaram-se no Hotel Catarata, ambos citados no livro. Mencionada nas páginas 13, 203 e 226, a rede de lojas Woolworth popularizou a venda de produtos a preços fixos, sendo uma das responsáveis em difundir o formato dos livros de bolso, sobretudo os escritos por Agatha Christie. A City de Londres, mencionada na página 19 e na página 305, é o centro metropolitano comercial e político da capital inglesa. Originou-se a partir do assentamento romano londíneo, fundado por volta de 43 d.C. A ponte sobre o rio Tamisa tornou o local um importante porto e uma passagem fundamental para o comércio do país. Hoje em dia, a City abriga algumas das maiores instituições financeiras do planeta e é um dos mais importantes centros financeiros europeus. A palavra Bakshi, usadas pelas crianças egípcias para Poirot e Miss Waterbury, na página 48, tem vários significados na cultura dos países do Oriente Médio e do Sul da Ásia. Pode significar um pedido de caridade, como uma esmola, uma gorjeta que envolve não apenas dinheiro, mas também uma demonstração de gratidão, respeito ou admiração, e em alguns casos um suborno. Já Imish, a resposta de Mrs. Allerton para os pedidos de Bakshi, na página 87, significa deu fora, saia daqui. A vinha de Nabote, mencionada por Mrs. Allerton na página 90, é uma história bíblica do primeiro livro de Reis. Conta a história do rei Acabe, que sem conseguir convencer Nabote a vendê-lo sua vinha, entra em depressão. A rainha Jezebel, então, decide matar Nabote em um julgamento arranjado que tornaria o rei seu herdeiro legal, possibilitando-lhe tomar as terras em que a vinha estava. O profeta Elias avisa o rei sobre sua perdição, e no segundo livro de Reis é apresentado que
A morte de seu filho Jorão ocorrera como castigo ao acontecido. É uma história, portanto, sobre ganância e sobre o direito que os mais ricos pensam ter sobre os mais pobres. O Dahab, mencionado por Poirot na página 98, é uma embarcação para passageiros típica do Nilo. O guia Baedeker, usado pelo Dr. Bessner por todo o cruzeiro, é um famoso guia de viagens europeu, sobretudo na Alemanha e em seus países vizinhos. A coleção de guias turísticos recebeu esse nome em homenagem ao seu editor, Carl Baedeker, que junto ao inglês de John Murray III, foi um dos criadores do guia de viagens, a partir da ideia que um viajante poderia encontrar todas as informações necessárias sobre uma região em um único livro. Na página 119, o motivo de Miss Bowers achar tão divertido uma deusa egípcia ser chamada de Mut é porque a palavra Mut em inglês significa vira-lata. Na página 135, Jacqueline de Belfort cantarola He was her man and he did her wrong. Em tradução livre, ele era o homem dela e ele a tratou mal. Verso de Frank e Albert, ou Frank e Johnny, balada tradicional norte-americana com várias versões a partir de 1899. Baseada em um ou mais casos reais de assassinato, a música conta a história de uma moça, Frank, que atira no namorado quando o vê na cama com outra. Uma das versões mais famosas é a de Johnny Cash, lançada em 1959 com o título Frank's Man Johnny. Em 1937, os britânicos ainda sentiam os efeitos da crise de 1929, crash da Bolsa de Valores de Nova York, que desatou a Grande Depressão. Os personagens citam, por exemplo, como isso impactou os investimentos das famílias Ridgway e Allerton, além da empregabilidade de Simon Doyle. Morte no Nilo se passa antes da adoção do sistema decimal na moeda britânica, que só viria a acontecer em 1971. Por isso, os personagens ainda falam em frações como pence. O lenço de Simon Doyle, que custaria 3 pence no máximo em 1936, sairia por 70 centavos de libra em 2020. O vestido de Lynette Doyle, um modelo de 8 guinéus. O guinéu era uma moeda de ouro usado até o século que foi passado a história, embora o termo tenha seguido em uso coloquial no século seguinte. Custaria aproximadamente 600 libras em 2020. Poirot cita o poema La vie est vaine, do poeta belga Léon de Montenayken, na página 246. Em tradução livre, a vida é vã, um pouco de amor, um pouco de ódio e então bom dia. A vida é breve, um pouco de esperança, um pouco de sonho e então boa noite. Na página 265, Mrs. Van Thorpe diz que usa uma gravata de Eton, um famoso colégio interno inglês, fundado em 1440 pelo rei Henrique. Eton é uma das instituições de ensino mais exclusivas do país, tendo em sua lista de ex-alunos 19 primeiros ministros e o príncipe William. Como a autora menciona no prefácio, Morte no Nilo foi adaptado para o teatro pela própria. Christie mudou o nome da trama para Hidden Horizon, em tradução livre, Horizonte Oculto, e trocou Poirot pelo cônego Pennefather, pois estava em um período de desgosto com seu personagem belga e quis outro detetive na trama. A peça estreou em 1944 no Dudley Repertoire Theatre, tendo passado em 1946 pelo West End de Londres e pela Broadway de Nova York, sem sucesso, mas de volta ao título Morte no Nilo. O livro ainda teria outras adaptações, como o longa-metragem de 1978, com um grande elenco, onde Peter Ustinov interpretou Poirot pela primeira vez. Versões na TV, nos videogames e nos quadrinhos. Há uma nova adaptação cinematográfica em produção, sob o comando do diretor Kenneth Branagh, que volta a interpretar Poirot, e com a atriz israelense Gal Gadot no papel de Lynette Doyle,
e grande elenco. Agora eu vou ler a sinopse do livro para você conhecer. A tranquilidade de um cruzeiro de luxo pelo Nilo chega ao fim quando o corpo de Lynette Doyle, uma bela e jovem milionária, é descoberto em sua cabine. Porém, para azar do autor do crime, o brilhante detetive Hercule Poirot está a bordo. Ele logo descobre que cada passageiro é um suspeito, pois todos tinham motivos para querer tirar a vida de Lynette. Em um rio de mentiras, Poirot precisa descobrir a verdade sobre esse estranho assassinato. Eu já deixei aqui embaixo na descrição do vídeo os links da Amazon e do Magazine Luiza, caso você queira adquirir esse livro ou qualquer outra coisa. Assim você também ajuda o canal. Nós começamos a ler no dia 1º de maio o livro O Conflito. Então, se você quiser participar dessa leitura, eu já deixei aqui embaixo na descrição do vídeo o link do grupo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Tchau!